Na semana passada, a gente trabalhou a parte histórica e os elementos fundamentais do porquê, quais são as razões fundamentais para a existência da lei na forma como a Bíblia a apresenta, em Êxodo 20. A gente passou por um olhar aí, uma abordagem desde Gênesis até o surgimento da lei para encontrar as motivações, para encontrar quais são os elementos fundamentais da lei. E aí, resgatando um pouco disso, dentre esses elementos fundamentais, uma coisa importante da gente perceber é que sempre houve lei na estrutura do reino de Deus. Porém, a forma como essa lei é apresentada, ela pode ser uma forma positiva ou uma forma negativa. A forma positiva tem a ver com a percepção da vontade de Deus no sentido da felicidade das criaturas e, portanto, as coisas que Deus delimita que devem ou podem ser feitas. Essa é a forma positiva da lei. A forma negativa da lei aparece toda vez que alguém discordar de Deus. No momento em que alguém se posiciona contra a vontade de Deus, é necessário que Deus torne clara qual a consequência dessa discordância, qual é a consequência desse processo de afastamento de Deus e quais são os efeitos colaterais disso. No momento em que você passa a ter essas consequências manifestas, o que você percebe é que Deus posiciona para o ser humano essas consequências como uma forma, em primeiro lugar, de materialização dessas consequências, e, em segundo lugar, como uma advertência de quais são as causas. E, portanto, quando a gente lê os Dez Mandamentos, é importante a gente perceber que existe essa referência ali, uma referência das causas do mal, quando os mandamentos apresentam uma série sequencial de nãos, as causas que levam ao pecado, os fenômenos relativos ao pecado, aparecem nessa forma dos nãos. E aquilo que produziria o efeito do bem aparece na abordagem positiva da lei. Então, no momento em que a gente observa a lei sob essa perspectiva, duas coisas se abrem logo de cara enquanto uma leitura rápida dos Dez Mandamentos. Fica fácil, na leitura rápida, a gente identificar todos os nãos presentes na lei e todos os sims, todas as afirmações, todas as ordens positivas apresentadas na lei. Ou seja, fica nítido no processo da lei de Deus o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. O que é interessante quando a gente divide a lei assim é perceber que aquilo que eu devo fazer está dado como dever desde o Éden, desde a existência humana no Éden, desde de um momento no marco zero da criação. Ou seja, quando Deus cria o ser humano, Deus cria o homem, imediatamente após a criação do homem já aparecem esses dois elementos da lei. Porque após a criação do homem, Deus cria o sábado, o que está no quarto mandamento da lei, e após a criação da mulher, aparece na referência, na criação do sexto dia, de uma ordem de domínio e de multiplicação, ou seja, o estabelecimento daquilo que seria o núcleo de famílias a partir do Éden, e a expressão de Adão, na sua referência ao entender o modelo, aponta para o quinto mandamento, que ele não só descreve a questão de como se comportará o núcleo familiar, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, serão uma só carne, mas ele referencia, dentro dessa abordagem, um conceito. E esse conceito que está presente ali no núcleo de família, ele persiste na Bíblia inteira, e o quinto mandamento revela isso. Afinal de contas, quando Adão chega e diz isso, deixará o homem pai e mãe, não existe para Adão pai e mãe. Ele foi criado por Deus. Portanto, ele está olhando para o futuro um desenho que deve acontecer, que é essa referência familiar. E dentro dessa referência aparece o quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, esse mandamento, ele aponta para duas coisas presentes no Éden: a criação do ser humano e a entrega da vida, tempo de vida que o Senhor teu Deus te dá, mas também a
forma como a vida humana daria sequência, que é a existência de pai e mãe. Adão e Eva não tiveram pai e mãe, mas eles seriam pais para quem viesse depois, e assim sucessivamente. Esse processo contínuo de paternidade e maternidade geraria uma ordenação, um modelo de organização para a estrutura humana presente no quinto mandamento. Portanto, o quinto mandamento ele expressa uma referência basal da filiação de Deus e da filiação concedida por Deus à humanidade, que é uma das características de Deus presentes no ser humano. A capacidade de criar e criar voluntariamente, ou seja, criar intencionalmente, né, no processo de filiação. Quando a gente também separa esses mandamentos nessa forma positiva e na forma negativa, uma outra coisa que aparece é que esses mandamentos positivos estão posicionados bem no centro da lei. Se você olhar, a lei está dividida em 10 mandamentos, os quais estão repartidos em 2 tábuas de pedra. A primeira dessas tábuas e a primeira referência desses mandamentos guarda os mandamentos relacionados com Deus. Aquilo que eu não devo fazer em relação a Deus e aquilo que eu preciso fazer em relação a Deus. E, portanto, nas 2 tábuas tem contrastes entre o positivo e o negativo da lei. Ou seja, eu posso dividir a lei em 4 pedaços, não só em 2. A primeira tábua guarda 3 mandamentos negativos, 3 primeiros mandamentos negativos, apontando na direção daquilo que acontece quando o ser humano intencionalmente se desliga de Deus. O primeiro mandamento aponta que quando o ser humano se desliga de Deus, ele não fica sem Deus, ele põe outro no lugar. Por isso, a primeira referência do mandamento é um apontamento para essa consequência do desligamento. Ao discordar de Deus, Lúcifer criou um outro Deus, uma outra referência. Conosco acontece a mesma coisa. Quando a gente se desliga de Deus, a gente cria uma outra referência e põe à frente de Deus, que a gente não fica no vazio. Seja isso o próprio ser humano ou algum outro Deus que o ser humano crie para si, o fato é que sempre haverá um Deus. Não se vive no vazio, no vácuo da existência de Deus. E por isso, o primeiro mandamento. Quando você olha o segundo mandamento, ele aponta na direção de que tipo de deuses são esses que o ser humano cria para si. E toda a descrição do segundo mandamento aponta para essa possibilidade de o ser humano criar deuses e adorar novos deuses. E o mandamento vem como uma negativa disso. Não faça isso. Não construa deuses para você. O terceiro mandamento, ele segue a sequência do afastamento, ou seja, primeiro eu me desligo de Deus e crio um Deus para mim. Depois eu materializo esse Deus de alguma forma tangível. E por último, o que acontece é que eu desonro o nome de Deus, como consequência disso. Afinal de contas, se eu chamo de Deus algo que não é Deus, eu desonro o nome daquele que criou. Portanto, a consequência natural do modelo, ela caminha na direção da descrição dos mandamentos. Se a gente olhar Romanos capítulo 1, a descrição que Romanos capítulo 1 faz, a negação da autoridade de Deus e, consequentemente, não adorar a Deus, leva a uma sequência de pecados. Toda a sequência de pecados que você observa em Romanos, ela está apontada na abertura da segunda tábua. As estruturas humanas, as relações humanas, elas dão como referência, como consequência do modelo, elas trazem como consequência do modelo a deterioração da natureza humana. Passando, em primeiro lugar, pela adoração, a criação de novos deuses, Romanos descreve isso no capítulo 1, e depois da criação de novos deuses, Deus entrega à raça humana as suas próprias paixões. E isso degenera a estrutura familiar e todas as relações humanas presentes na sequência dos mandamentos. Isso significa dizer o seguinte, que o antídoto para as consequências do pecado está no quarto mandamento. Não está nos nãos,
Os não são consequência. Ou seja, quando eu deixo de fazer o que está no quarto mandamento, que é adorar a Deus, quando eu abandono a referência de Deus como Criador, deixo de adorá-lo, nesse exato momento, eu passo a fazer as coisas erradas descritas nos 3 primeiros mandamentos, que me levam a fazer as coisas erradas que estão nos outros mandamentos finais. Ou seja, uma coisa puxa a outra, e essa coisa inicial chama-se adoração. É por essa razão que a Bíblia tem uma insistência quase que redundante ao longo de toda ela no resgate da adoração correta a Deus, no resgate da adoração plena a Deus. Porque a ausência dessa adoração gera todas as outras consequências. O que é curioso observar quando a gente olha para o quarto mandamento é que o quarto mandamento ele também traz algumas referências interessantes embutidas nele. E com uma ordem do que é para eu fazer e do que é para eu não fazer. A primeira ordem do mandamento diz respeito à parte positiva. Lembra-te do dia do sábado e santifica o sábado. Na sequência disso, vem a referência. Você faz a sua obra em 6 dias e para no 7º. E fazer a sua obra para fazer a de Deus. Por uma razão. Deus criou o sábado. O 7º dia é dele. E porque é dele, você não deve fazer a sua obra, mas fazer a dele. E embora tenha essa parte negativa dentro do mandamento, no verso 10 do texto de Êxodo 20, essa parte negativa aparece como consequência da afirmação. Se você vai fazer aquilo que é de Deus, você não vai fazer aquilo que estava nos 6 dias. Isso é santificar o sábado. E não é só você. Você deve produzir que quem esteja sob a sua tutela também não faça. Ou seja, tudo que estiver debaixo do seu guarda-chuva, adora a Deus no sábado. Em outras palavras, esse é o mandamento. E aí vem a razão. A razão é porque Deus fez a terra em 6 dias e descansou no 7º. Abençoou esse dia e o santificou, separou para um uso exclusivo. E aqui vem algumas coisas importantes em relação ao quarto mandamento, que é a situação não só do descanso, que é a cessação, e entenda que descanso aqui está atrelado ao verso 10, é parar de fazer algo para fazer outro algo, ou seja, não é leniência, não é um processo de paralisação, no sentido de não faço nada como um eremita ou como um meditativo budista. Não, não é essa a ideia do cessar. O cessar é cessar de fazer o que se fazia nos 6 dias para fazer outra coisa. Portanto, é um dia de atividade, como todos os outros são. Também é um dia de descanso, mas é descanso das outras atividades. Não é um dia de morbidez. Não é para isso que o sábado foi feito. Ele não é um dia mórbido, um dia de paralisação ou um dia de berço esplêndido. Não, não faz parte disso o sábado. O sábado é um dia de comunhão e atividade. Atividade das coisas de Deus. Dentro dessa perspectiva, vem as 2 palavras na sequência, que é a palavra bênção e santidade. A palavra bênção tem a ver com você tornar algo abençoado. Ou seja, quando Deus abençoa alguém ou alguma coisa, aquilo vira bênção para quem encontrar. Esse é o sentido da palavra bênção. Bênção não é algo que eu recebo, é algo que me confiam para eu conceder. É algo que eu recebo para transmitir, e não algo que eu recebo para ficar. Esse é o contexto da palavra. Ou seja, quando o texto diz Deus abençoou o sábado, ou seja, o tempo de 24 horas que faz parte desse dia, todos que passarem por essas 24 horas saem de lá abençoados e, consequentemente, geram bênção a outros. Do mesmo jeito que Deus abençoa Abraão e diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ao abençoar o sábado, ele se torna universal. O sábado não tem restrição, porque é tempo. Todo mundo, querendo ou não, gostando ou não, consciente ou não,
passa pelo sábado. Se eu for consciente do que é o sábado, eu saio de lá abençoado e abençoo outros. Se eu não estou consciente do que é o sábado, eu perco a bênção e, consequentemente, não abençoo os outros, pelo contrário, produzo problemas. Por isso, a adoração é vital. Quando Deus santifica o sábado, ou seja, retira para um uso exclusivo, ao passar pelo sábado, também você sai não só abençoado, mas santificado. E, consequentemente, santifica os outros. Esse é o sentido pleno do sábado. Ou seja, se isso for mantido, não sobrará espaço para os outros mandamentos me pegarem. Em certo sentido, o sábado é um antídoto. Quanto mais efetivo ele é na vida, mais resguardado eu estou dos efeitos do pecado. Não significa que eu me torno santo, no sentido pleno da palavra, mas significa que eu gero, a partir do modelo da comunhão, uma blindagem aos efeitos do pecado. E isso diminui a intervenção e a influência do pecado no sujeito que passa por esse fenômeno da adoração. E aí está a razão da parte positiva do mandamento. E a razão pela qual Romanos, no capítulo 1, vai dizer que se eu adoro a Deus e o reconheço como tal, as concupiscências da carne não me pegam, porque eu estou com Deus. Como se eu tivesse criado uma blindagem ao processo da intervenção do pecado ou das tentações provocadas no dia a dia pelo pecado. Quando a gente continua a leitura dos mandamentos, a gente vai para a segunda tábua, e a segunda tábua abre com um mandamento positivo. Nesse momento central da lei, sábado e a honra ao pai e mãe estão como elementos que descrevem os paradigmas do reino de Deus. Ou seja, aquele que honra pai e mãe, pela honra do nome que tem, não faz as coisas que vêm na sequência. Não mata, não adultera, não furta, não cobiça, não diz falso testemunho, porque ele honra o nome que carrega. Ele respeita esse nome. Percebe que é a mesma referência que estava no texto anterior. Quem adora a Deus e honra a Deus, não desonra o seu nome e, consequentemente, não o substitui por nada, por nenhuma outra referência. No contexto humano, no contexto das relações humanas, o mesmo se dá. Quem honra pai e mãe, honra o nome e não faz as coisas que desonrariam o nome. Percebe que a parte positiva implica a não ocorrência, ou pelo menos a percepção da gravidade dos elementos seguintes. Então, isso também é interessante no desenho. Curiosamente, no caso do mandamento de honra a pais e mães, aparece a referência da promessa. Se prolongarão seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A referência aqui, ela é bastante interessante, porque significa que se você honra pela ação correta nas relações, a tendência é que você tenha uma vida mais tranquila. Consequentemente, se prolongam os dias de existência na Terra. Não significa que você vai viver para sempre. Significa apenas que o teu tempo de existência se alonga na dimensão de que você segue princípios. E esses princípios permitem que a vida se transicione de maneira mais suave. É disso que se trata a promessa nesse mandamento. Não significa que ninguém vai morrer, pelo contrário, enquanto houver pecado, haverá morte. Mas há uma chance de que isso seja uma intervenção acidental e não uma intervenção consequente de uma ação humana. Ou seja, as ações inadequadas de quem age fora da honra, ou seja, quem mata, quem adultera, quem furta, tem conspirando contra si as respostas do mundo. Quem mata está correndo o risco de morrer. Quem adultera está correndo o risco de ser traído em algum momento da história. Quem furta corre o risco de, em algum momento, sofrer as consequências disso, e assim por diante. Ou seja,
O prolongamento descrito aqui no texto do verso 12 do quinto mandamento tem a ver com a tranquilidade que o processo de uma vida honrada pode gerar na estrutura humana. Óbvio, isso não faz evitar que assuntos acidentais possam acontecer. Uma guerra no seu país, uma situação de um assalto na rua, coisas do gênero. Estão presentes no mundo mal. Mas naquilo que é a minha causa direta, o mandamento me protege. Ou seja, a vida flui de maneira mais tranquila. Na sequência vem a outra lista de nãos, que são os nãos relacionais. Então, no nível horizontal da existência humana, as relações humanas, então a gente tem aí algumas referências. A primeira delas é não matarás, e essa é uma referência interessante, porque ela não é exclusiva, no sentido literal, da palavra matar. Quando a gente vai a Mateus, lá no capítulo 5, vendo o Sermão da Montanha, na sequência dele, lá nos versos 17 em diante, você vai reparar que quando abre esse diálogo de Jesus com a sua plateia a respeito da lei, e ele dizendo ali que a lei não foi abolida, e que enquanto houver terra e céu, nenhum mandamento será retirado da lei, tudo tem que ser cumprido. Na sequência, ele explica a lei, e de que lei ele está falando. E ele começa, curiosamente, com uma referência a esses dois mandamentos: matar e adulterar. Lá em Mateus capítulo 5, versos 17 em diante. Quando ele aborda essa questão do matar, ele pontua: vocês ouviram o que foi falado aos antigos, não matarás? E ele chega e apresenta uma nova tese dentro desse mandamento, dizendo: eu, porém, vos digo. E aí ele traz uma sequência: aquele que zombar do seu irmão, aquele que tratá-lo mal, aquele que chamá-lo de raca, ele traz essa referência do maltratar o outro em qualquer dimensão, da fala ou das estruturas físicas, como sendo matar. Ele coloca no mesmo nível. Ou seja, o mandamento ele não guarda só o ato de matar, mas toda a motivação pregressa, ainda que eu não tivesse coragem de matar. Então, o achincalhar, o bullying, todas as coisas que a humanidade faz sem matar, para o mandamento, são a mesma coisa, como se tivesse matado. E essa é uma referência interessante, porque Jesus pontua isso dentro do Novo Testamento, apertando, radicalizando o modelo de interpretação da lei. A mesma coisa ele pontua no adultério. Qualquer que olhar para uma mulher com intenções impuras, no seu coração já adulterou com ela, ou seja, é mais grave do que o ato. Ou seja, o modelo por trás dos mandamentos é o princípio abordado pelo mandamento. E é isto, está na motivação que é considerado pecado. Portanto, o pecado pode nunca se materializar no ato e ainda assim continuar sendo pecado. O sujeito pode nunca pegar uma arma e matar alguém, mas vai ter matado um monte de gente na vida, pela forma como as trata ou a forma como lida com elas. Esse olhar no sentido da segunda camada da lei, que é a camada da motivação, é uma coisa importante para entender os paradigmas do reino de Deus. Nos paradigmas do reino de Deus, aquilo que eu tenho como intenções é mais sério do que aquilo que eu tenho como atos. Não que os atos não sejam importantes, mas os atos são consequências de uma intenção. São materializações pela oportunidade ou pela coragem de uma intenção. Mas o pecado está na intenção, está no alimentar as intenções e os motivos. É ali que o pecado acontece. Por isso que o modelo de entrada no reino de Deus é um julgamento que passa por Deus e não pelos seres humanos. Porque Deus é o único que vê o coração e, portanto, é o único que consegue julgar as entrelinhas da lei. Nós só conseguimos julgar o mandamento, na forma explícita do mandamento. Quando o pecado se materializa, a gente consegue julgá-lo. Mas se ele não se materializou, está ainda no nível de motivação, a gente
passaria batido. A gente não consegue julgar isso porque a gente não lê o coração. Então, é importante entender que os mandamentos não são elementos pragmáticos no sentido direto. Eles guardam princípios atrás deles que vão bem mais abaixo do que o pragmatismo basal. Os mandamentos têm um grau de subjetividade muito alto e muito amplo em cada um deles. Assim como a ideia de adultério ultrapassa simplesmente a questão dos relacionamentos maritais, os relacionamentos familiares. O adultério vai para as questões desde modelos de traição entre seres humanos, a traições documentais, a adulterações de dados ou informações. Tudo isso está debaixo do princípio dessa mesma informação. Assim como o olhar para o furto ou para o roubo ultrapassa a linha rasa daquilo que é basal na interpretação. Ou seja, ler os mandamentos carece de um recorte um pouco mais profundo para entender todas as dimensões e princípios presentes neles. E essa é a intenção desses mandamentos. Ou seja, pense nos mandamentos como uma constituição, algo de uma lei macro que rege princípios de um monte de leis micro abaixo dele. Deus apresentou o seu código moral e abaixo desse código moral está o comportamento humano, em todas as suas nuances, que devem ser regidas por esses princípios. E assim termina a segunda tábua dos 10 mandamentos. O que é importante de tudo isso, do olhar para tudo isso, quando a gente observa o modelo da Bíblia em relação à salvação. Muita gente olha para a lei e diz que a lei dos 10 mandamentos é algo arcaico, algo que passou, algo que não faz sentido para o tempo atual. Foi escrita para um povo numa época, o povo de Israel, uma nação. Nós somos cristãos, não vivemos debaixo da mesma linhagem ou estrutura do povo de Israel, portanto, a lei não nos compete, ela foi abolida na cruz e não tem mais validade para hoje. É interessante que essa abordagem ela é contraditória à própria essência da Bíblia. A essência do plano da salvação aponta na direção de que, para ser salvo, haverá uma resposta humana frente ao juízo de Deus. E esse juízo está baseado em uma referência às obras humanas, aquilo que eu faço. Lembrando que, por obras humanas, a gente tem o lado pragmático e o lado da intenção, as obras e a motivação. Se a gente vai, por exemplo, ao último texto do livro de Eclesiastes, você abre lá o último capítulo, o último verso, dois últimos versos principalmente, mas o último em particular, você vai ter uma referência explícita feita por Salomão a como se dará a salvação. Deus trará a juízo todas as coisas, todas as obras. Ora, se Deus vai trazer a juízo, a julgamento, julgamento tem parâmetro. Ninguém julga no vazio. O julgamento pressupõe um advogado, pressupõe um juiz. Curiosamente, Jesus recebe essa titulação. Ele é chamado de juiz e é chamado de advogado. Ora, se há juiz e advogado, o que existe para ser julgado são as obras dos sujeitos, os atos e as ações intencionalmente cometidas pelos sujeitos, e na outra mão, o critério com o qual eu comparo essas ações. De um lado está o parâmetro, do outro lado estão as ações. Quando eu cruzo esses dois, eu digo salvo, perdido. Portanto, a base do julgamento de Deus é sua lei. Dizer que a lei de Deus foi abolida é eliminar o julgamento. Ah, mas a graça é o parâmetro. Não, a graça é o parâmetro pelo qual Deus não mata a gente antes da hora. A graça é a razão de estarmos vivos. Mas não é a graça o critério de salvação. O critério de salvação, o critério para definir quem está salvo e quem não está salvo, é a lei, não a graça. A graça é o que permite Deus olhar para quem foi analisado pela lei e, apesar de ser pecador, ser considerado perdoado, em função de que reconheceu seu pecado diante da lei, reconheceu sua impotência diante da lei
que pediu perdão com o desejo de mudar. A graça resolve isso, mas a graça não elimina a lei. Pelo contrário, é por causa da lei que Cristo morreu. Porque a lei exige morte. E se a gente tem dúvidas sobre isso, basta uma leitura bem tranquila dos capítulos 5, 6, 4, 5 e 6 de Romanos, e lá está bem claro o desenho. Quando Paulo questiona o seu interlocutor imaginário com a pergunta: seria a lei pecado? E ele mesmo responde: de forma alguma. Eu, pelo contrário, não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, se eu retirar a lei, e nós estamos no Novo Testamento, estamos em Paulo, se eu retiro a lei, é a mesma coisa que eu dissesse que não existe o pecado. Porque sem lei, Paulo diz, está morto o pecado. Porém, quando vem a lei e ela aparece diante de mim, ela reaviva o pecado que existe em mim, ou seja, torna consciente esse pecado e, consequentemente, me mata. Portanto, o que a lei faz sempre? Ela aviva o pecado, porque ela torna latente que o pecado existe, e ela mostra a condenação. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Aí vem a expressão da graça. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. Para quem? Para quem olha para a lei e diz: eu sou pecador e necessito da graça. Ou seja, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Portanto, a lei nunca sai da minha frente. Ela continua lá sempre, me mostrando que eu sou pecador. Mas ela não me salva. Ela é o critério que me permite verificar em que lado, em que time eu decidi jogar. A lei é isso. Portanto, para quem segue a Cristo, a lei condena? Não. Mas para quem se afasta de Deus, a lei revive o pecado, o condena e o mata. É assim que se dará o juízo quando Deus voltar, quando Cristo voltar, separando bodes e ovelhas, aqueles que cumpriram sua vontade e aqueles que negaram sua vontade. Esse é o sentido da lei. Por isso ela está presente e costura a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. A lei começa no Gênesis, com 2 dos 10 mandamentos, e ela termina no livro de Apocalipse, exaltando o principal dos mandamentos, numa repetição infindável dos 7, restaurando a visão de adoração, a centralidade da lei, a necessidade de adorar a Deus, temer a Deus sobre todas as coisas. Esse é o desenho da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Qualquer um que invalida esse processo da lei está invalidando a necessidade do sacrifício de Cristo e, consequentemente, está jogando no ralo a graça de Cristo. Porque para existir a graça, precisa existir a lei. Para existir o perdão, é necessário que exista aquilo que disse que eu cometi o erro e que necessito de perdão. Por isso é que a função do Espírito Santo aparece lá, em primeiro lugar, convencendo o mundo do pecado, ou seja, ele traz à tona o pecado a partir da lei, leva esse sujeito a perceber que vai existir um juízo, e entre essas duas coisas ele coloca a justiça de Cristo. Então, convence do pecado, me conduz à justiça de Cristo e a sua graça pode me perdoar, ou a sua justiça pode me condenar. E, na sequência, a forma como eu vou encarar o juízo. Se eu aceitei a justiça de Cristo e o perdão que ele concede, o juízo é festa. Porque é o momento de inocentar o que foi perdoado. Justificar e inocentar, perdoar. Se, por sua vez, eu não aceito a justiça de Cristo e não reconheço que eu sou pecador, o juízo é condenatório. E, portanto, quem passa pelo juízo nessas condições recebe como condenação morte eterna. Essa é a forma como a Bíblia apresenta o modelo inteiro. A gente pode tornar esse modelo mais ameno ou mais bonito lendo o Evangelho, mas isso não invalida o fato de que existe um critério. Apenas torna um pouco mais ameno o impacto de toda a cena.
mas continua sendo o mesmo resultado. Se eu tiver dúvida sobre o efeito do pecado, basta olhar para a cruz. O pecado resulta naquilo, que Cristo morreu por causa do pecado. A Bíblia vai dizer que ele se fez pecado por nós. Se ele se fez pecado, sobre ele caiu toda a ira de Deus que estava programada para nós. É disto que se trata o plano da redenção, a graça, o momento de misericórdia da cruz e a prova de que a lei, de fato, não é abolida em momento algum. Pelo contrário, é ela que referencia tudo isso. E ela vai continuar referenciando por toda a eternidade. A única coisa que muda é que quando virar a chavinha e vier a glorificação, a parte negativa da lei não faz mais sentido. E ela se esvai. Não faz sentido no céu dizer não matarás, não adulterarás, não furtarás, porque quem está lá já optou por não fazer isso. Mas faz todo sentido no céu dizer adore a Deus e honre. Portanto, aquilo que era positivo no Éden continuará positivo por toda a eternidade. E o mandamento que era o mandamento do amor no Éden voltará a ser exclusivamente o mandamento do amor por toda a eternidade. Razão pela qual, se um dia você lê o Grande Conflito, a última página dele termina exatamente com essa palavra, amor, que é aquilo que palpita por toda a estrutura do universo, por todo o infinito de Deus, o amor. Começamos com ele, Gênesis, e terminamos com ele, no fim da história. A lei de Deus está baseada nisso, que é a essência do amor. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo, que é o resumo da lei. Não é a lei, mas é o resumo dela. Não só dela, como da Bíblia inteira. Nisso se resume toda a lei e todos os profetas. Ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Esse é o desenho que a gente pode olhar aí da lei de Deus nesses dois recortes que a gente fez aí na semana passada e nessa, para entender um pouquinho a dimensão de tudo isso. Querido Pai, que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar de todas as circunstâncias que temos vivido, conseguimos perceber a tua mão protetora, a tua mão nos guiando, e pedimos que a presença do teu Santo Espírito nos dê o alento, a força, a perseverança para enfrentarmos tudo que ainda temos para enfrentar pela frente nesse mundo, até que possamos vê-lo voltando nas nuvens do céu. Prepara-nos agora para o sábado, dá-nos um dia agradável na tua companhia, ser com cada um nos seus lares, é o que pedimos por Jesus. Amém.